meu coração, aleluia, está no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 8, versículo 5, aleluia, santo é o teu nome. Mateus capítulo 8, versículo 5, que diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Somente uma palavra e o meu criado sarará. Somente uma palavra. É a palavra que tem poder. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que tem poder. E o interessante dessa palavra, pode se assentar, igreja, aqui no nome de Jesus. Aleluia. Aqui fala do centurião. Aqui fala de uma autoridade. Aqui fala do homem que ele tinha autoridade para que aqueles 100 homens pudessem estar sob ao seu cuidado e domínio. E aí ele vive uma situação. E quando ele sabe que Jesus está ali em Cafarnaum, interessante que no Evangelho de Lucas vai falar que ele envia anciões para falar com Jesus. Mas aqui no Evangelho de Mateus está falando que ele vai até Jesus e coloca a situação a qual ele estava vivendo. Nós vemos que era um homem de autoridade e era um homem que ele tinha cuidado com os seus funcionários, porque ele zelava, porque fala de um criado, era um servo dele, que servia a ele, que estava doente. E ele vai até Jesus buscar socorro. Ele foi de encontro a Jesus e pede por esse criado que estava enfermo, para que ele pudesse ali liberar uma palavra. Mas aí ele entende também que ele não é digno que Jesus entre na sua casa. E o interessante é que aqui ele reconhece, ele não está desmerecendo Jesus, não. Ele era um homem de fé, ele era um homem, ele era um centurião romano, ele era gentil, mas ele era um homem de fé, porque ele entendeu que não precisava de Jesus ir ali na casa dele. Ele dispensou Jesus físico, o homem Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, porque ele entendia que a palavra que Jesus liberasse, haveria cura. Aí ele fala: Jesus, não tem necessidade do Senhor ir, eu não sou digno que o Senhor entre ali, basta uma só palavra. E o interessante é que quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor me fez lembrar do Salmo 91. Versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra. Quem está habitando? Aonde estamos habitando? Porque se você está habitando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Quem habita, descansa. Quem habita, crê. Quem habita, confia. Palavra liberada. E o Senhor está falando: se você habita, você tem certeza, você tem convicção, então você não vai sair daqui mais aflito. Você não vai sair daqui mais desesperado. Você não vai sair daqui mais com medo por causa da pressão, da intimidação, por causa dos dias maus, por causa do mensageiro do inferno que se apresentou, que chegou, porque você tem certeza que você habita. Você sabe aonde você habita. Então, ainda que os dias maus se apresentou, eu vou descansar. Eu vou descansar, porque eu sei que esse Senhor está cuidando. Ele está cuidando de mim, da minha casa, e vai cuidar das minhas necessidades. Então o Senhor está falando através da palavra. E esse centurião, a atitude dele, ele mostra a fé que ele tem, que ele fala assim: ó, o Senhor não precisa ir, basta somente uma palavra. Tem que acreditar. E quantas das vezes o Senhor não libera a palavra para cada um de nós,
descansa, a gente continua aflito, a gente continua se sentindo intimidado, a gente continua se sentindo encurralado, pressionado, muitas das vezes até para seguir direções aonde o Senhor não vai ser glorificado, porque nós não cremos na palavra. Aí o Senhor me fez lembrar de Isaías 57, versículo 17. Toda ferramenta preparada. Toda ferramenta. O que tem preparado contra as nossas vidas? Todo tipo de ferramentas, todo tipo de armadilhas, todo tipo de ciladas. Mas o Senhor tem nos guardado. Porque Ele é fiel à palavra dEle. É a palavra que o Senhor está falando para cada um de nós nesta noite. Esse centurião, ele acreditava. Ele sabia que a autoridade que estava sobre a vida dele não tinha um poder que estava sobre a vida do mestre. Porque ele fala, eu tenho homens a qual eu comando. E eu dou ordem para eles e ele cumpre. Mas o lindo desse centurião, que ele sabe que a autoridade que estava sobre a vida dele era uma autoridade humana. Não era uma autoridade celestial. Não era uma autoridade que vinha do alto, como para muitos que o Senhor já nos deu, e que muitas das vezes se apresentam dias maus, e a gente não exerce a autoridade que está sobre a nossa vida. Ele fala aqui para o Senhor, eu tenho autoridade para dar ordem aos meus homens, e eles obedecem. Mas quando ele vai até Jesus, ele reconhece que a autoridade que estava sobre Jesus não era a mesma que estava sobre a vida dele. Aí ele se coloca diante do Senhor, ele busca socorro. Então eu entendo que ainda que ele seja um centurião, ainda que ele seja romano, mas ele é um homem humilde. Ele é um homem simples que reconhece que a autoridade dele era humana. Então ele dava a ordem e aqueles homens cumpriam. Mas aquela palavra de autoridade para que aquele homem, o servo dele, fosse curado, ele não tinha aquela autoridade. Ele não tinha recebido aquela autoridade. Mas ele escuta falar que Jesus está entrando em Cafarnaum. E ele vai de encontro a Jesus. Ele não se preocupa por ele ser um centurião, por ele ser uma autoridade. Não, ele reconhece sobre a vida do mestre, tem uma autoridade que não está sobre a minha vida. Então eu vou buscar socorro. E eu entendo que ele não precisa ir até a minha casa. Eu não me sinto digno, irmãos, em nome de Jesus. Ainda que o Senhor nos use, ainda que sejamos instrumento, mas a honra e a glória tem que ser para Ele, tem que ser para Ele, Ele que tem que ser louvado, glorificado, engrandecido, e Ele demonstra com essa atitude para Jesus. E Jesus, ele fica maravilhado com a atitude desse homem, de reconhecer a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E aí o Senhor vai falando através da palavra. Eu sempre digo, nos meus momentos difíceis, eu sempre lembro do versículo que vai falar que o Senhor traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? São as promessas. Promessas de eternidade, promessas de cuidados, promessas que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, promessas quando Ele fala que Ele não chega atrasado, promessas quando Ele fala que Ele não nos dá nada que não possamos suportar. Quantas promessas o Senhor tem liberado para a nossa vida através da palavra? Porque eu fiquei pensando, ele teve, esse homem, a oportunidade de Jesus ir com ele até a sua casa. Mas ele demonstra para Jesus que ele acreditava na autoridade que estava sobre Jesus. E que não precisava Jesus ir até a casa dele. Bastava ser liberado uma palavra. E Jesus fica maravilhado com a atitude desse homem. E o Senhor está falando, é a palavra que eu tenho liberado que tem que fortalecer, que tem que renovar, que tem que vivificar, que você tem que acreditar naquilo que eu estou falando. Se eu estou falando, eu livro, eu saro, eu curo, eu liberto, eu abro porta, Ele abre, irmãos. Ele é poderoso, Ele continua sendo fiel, Ele continua operando. Aí vem o Salmo 23, aqui, o Senhor é o meu pastor. Ai, irmãos, se é ovelha, quem é ovelha tem pastor, quem é ovelha tem que ter pastor. O Senhor é o meu pastor e nada. O que é nada, irmãos? É nada.
vai faltar o óleo da alegria, não vai faltar alimento na nossa mesa, não vai faltar roupa, não vai faltar sapato. Ele vai suprir as nossas necessidades e Ele vai nos dar alegria ainda no meio da adversidade. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não tem faltado presença. Tem luta, tem adversidade, tem dias maus, mas tem presença, porque Ele não tem deixado faltar. E é essa presença que Ele já liberou através da palavra que tem nos dado força. Que a gente não para. A gente cansa, a gente desanima, mas a gente não para. A gente entende, nós não podemos parar. Foi dada uma ordem. Ei, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E o Senhor está falando, é para marchar. A ordem é para marchar. Palavra. Não é para desanimar. Está cansado? Busca força. Ele não dá. Ele não é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da nossa... Está angustiado? Busca Ele. Palavra, irmão, o Senhor está falando de palavra nessa noite. O que você tem lido? O que o Espírito Santo tem falado contigo através da palavra? Não temas que eu sou contigo. Fique em paz, irmãos. Tenha paz, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu não tenho dúvida que eu estou habitando. Eu não tenho dúvida que eu habito. E se eu habito, vai vir descanso, vai vir refrigério, vai vir renovo, vai vir provisão, vai vir alegria, vai vir palavra, vai vir convicção, vai vir certeza que Deus não perdeu o controle. Ainda que eu possa estar vivendo em dias maus, porque nós habitamos. Porque nós somos ovelha. E se nós somos ovelha, nós temos o bom pastor que cuida de nós. Porque Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha reconhece, quem é ovelha vai seguir ao Senhor. Vai seguir muitas das vezes ferida, muitas das vezes machucada, muitas das vezes pressionada, muitas das vezes intimidada, muitas das vezes Ele vai vir nos segurar e nos carregar, mas Ele não vai deixar com que a gente pereça, porque somos ovelhas do bom pastor. E é esse pastor que tem cuidado de cada um de nós. E esse centurião, ele reconhece a autoridade que está sobre Jesus. Mas nós também precisamos reconhecer que há uma autoridade sobre a nossa vida. Mas para a gente ter essa certeza e convicção, nós não podemos estar de qualquer maneira também. A gente precisa estar habitando, porque precisa estar habitando, precisa estar no esconderijo. Porque no esconderijo, na maioria das vezes, a gente sabe o que está acontecendo lá fora. Mas nós estamos no esconderijo. A gente vai sentir muitas das vezes a intensidade do vento, a intensidade da chuva. Muitas das vezes, se é uma arca, ela vai balançar para um lado e para o outro. Mas ela não vai a pique. Porque o que nos colocou dentro dessa arca está cuidando da arca. Está cuidando de cada um de nós. E esse centurião, ele reconhece. E ele vai, interessante que ele não fica preocupado. E quantas das vezes a gente fica preocupado? O que vão pensar? Irmãos, deixem pensar. Tem pessoas que às vezes ficam com medo se alguém começa a saber se está vindo para a igreja. Nem é o melhor lugar para estarmos, irmãos. É o melhor lugar para estarmos, é na casa do nosso Pai, porque aqui tem livramento, aqui tem escape, aqui tem livramento, aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem transformação. E a gente entende que é nesse lugar que a gente consegue, porque lá fora a gente não consegue. Sozinho nós não conseguimos. E aí a gente entende que tem um lugar que Ele separou, que Ele santificou, para que nós possamos estar, para que a gente escute a palavra, que é essa palavra que vai nos lavando, que vai nos libertando, que vai nos sarando, que vai nos dando força, que vai fazendo uma obra na vida da gente, que a gente começa a mudar de rota. Muitas das vezes estamos indo para uma rota de destruição. Aí o Senhor nos toma daquela rota e muda a direção da rota e traz para um lugar de descanso, um lugar de escape, um lugar de livramento. Até se vir a morte, a gente sabe para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos, porque nós habitamos, nós nos sentimos seguros. E vai esse homem, porque aqui em Mateus está falando que é ele que vai até Jesus. Não no livro de Lucas.
Lucas, que eram os anciões, e depois ele manda os seus servos. Mas naquela preocupação, ele queria mostrar que realmente ele acreditava em Jesus Cristo, irmãos. Ele queria mostrar que ele tinha fé, porque ele era um romano. Ele era gentil. Mas ele queria mostrar que ele era um homem que tinha fé. Um homem que não estava convivendo, mas de ouvir falar, ele acreditou. Aí eu lembro de Raabe, quando começa a ouvir os evangelistas chegando naquele lugar, Jericó, falando de um Deus que abriu o mar vermelho, que deu escape, que deu livramento, que estava acompanhando aquele povo no deserto. Uma prostituta. Ela era uma prostituta sacerdotisa, mas ela começa a ouvir. Ela começa a ouvir falar de algo que ela nunca tinha ouvido. E ela começa a se interessar. E o que é mais lindo nessa palavra, que ainda que aquela mulher não conhecesse, mas o interesse dela de ouvir fez com que os céus se movimentassem, para que quando aqueles espias chegassem naquela cidade, deparassem com aquela mulher. Para que aquela mulher nem se preocupasse, porque ela deve ter pensado assim: gente, esse Deus desse povo abriu o mar vermelho. O que é para mim esconder eles dentro da minha casa? Se ele teve o poder de abrir o mar vermelho para aquele povo passar, ele não vai me dar escape para minha casa e para minha família? E ela foi agraciada. Ela ouviu a palavra, ela ouviu o testemunho. Nós temos ouvido palavras e testemunho nesse lugar. E o Senhor está falando: está habitando? Vai ter segurança. Está habitando? Descansa. Ah, mas veio dias maus. Ah, sentença de morte. Mas o nosso Deus dá sentença de vida. Ele diz que nos dá vida e vida em abundância. E Ele dá, irmãos. Porque quando Ele fala, Ele é fiel à palavra dEle. E é isso que Ele está falando. O que Deus já te prometeu? As promessas estão de pé. Não deixe os dias maus chegar e mexer com o teu emocional, te desequilibrar. Porque muitas das vezes vem uma notícia, nós surtamos. Nós esquecemos que tem um Deus que é fiel, que é poderoso, que Ele diz que Ele nem dorme, que Ele cuida de cada um de nós até quando estamos dormindo. E quantas das vezes a gente não vive aquelas lutas, dormindo, irmãos, sonolentos ainda, e Deus dá livramento para a gente na madrugada, quando a gente está guerreando, quando se apresenta, quando muitas das vezes o inferno se apresenta frente a frente com cada um de nós, e a gente sabe que se não tiver Jesus ali pelejando conosco, a gente perece. Mas graças a Deus, Ele é fiel. Esse centurião, irmãos, ele fala muito aos nossos corações, não estava preocupado. Ele era um homem que ele tinha princípios, ele era um homem que ele se preocupava com os seus funcionários, ele era um homem que ele ouviu falar de Jesus, e quando ele viu a necessidade, sabe qual é o nosso problema de ser humano? É que nós temos necessidade e a gente ainda é orgulhoso. A gente não se rende, a gente prefere ser escorraçado, ser humilhado, ser pisado, mas nós não nos rendemos a essa graça, a esse amor e a essa misericórdia. E a gente prefere continuar sendo humilhado. Aí tem uma graça, tem um Deus que sabe quem nós somos, que sabe até o que estamos fazendo e vai nos chamando, vai nos atraindo, e a gente fica resistindo. Resistindo ao amor, resistindo à graça, resistindo à misericórdia, resistindo às bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Não só bênçãos materiais, mas bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Esse centurião, ele joga todo o conhecimento dele por terra. Ele fala o quê? Eu tenho uma necessidade na minha casa. Eu já ouvi falar de Jesus. Ele está aqui na cidade de Cafarnaum. Eu vou até ele clamar pelo meu servo e vou falar: não precisa ir lá na minha casa, não sou digno. Eu me sinto impuro. Eu reconheço a autoridade. Eu reconheço o poderio que está sobre a vida. Eu reconheço a santidade que está sobre a tua vida. Como que tu vai entrar na minha casa? Mas libera uma palavra. Que palavra que você quer que Deus libere para a tua vida? Você precisa de cura. Você precisa de libertação. Você
entende que você sozinho, você não vai conseguir vencer essas lutas, essas adversidades que tem se apresentado, aquilo que o inimigo já declarou, que quer te destruir, para onde ele quer te levar, você já entendeu que sozinho você não vai conseguir vencer o adversário da tua alma? Porque quando você entender, tu vai buscar socorro, tu vai pedir ajuda, e tu não vai ficar preocupado, vão querer saber se eu sou crente. A gente quer ser cristão, irmão. Crente até o diabo é. Nós queremos ser cristãos, nós queremos ouvir essa palavra, obedecer essa palavra, nós queremos ser libertos. E o que é você ter liberdade? É você dizer não para o pecado, como foi falado aqui através do pastor André. Não para o pecado. Eu posso até fazer, mas para que eu vou fazer? Não edifica. Vai edificar a quem? Vai fazer o que? Vai me destruir. Vai trazer sofrimento para minha família, para minha casa. Para que a gente precisa ir para um caminho de destruição? Se nós temos um Pai Celestial que tem falado, vem para mim, eu cuido, eu liberto, eu saro, eu transformo, eu seguro nas tuas mãos e tu vai vencer. Aí a gente precisa saber aonde nós habitamos. Habita, porque habitando as ferramentas que estão sendo preparadas, a Bíblia diz que aquilo que vem por um caminho sai por 7. Ele vai continuar destruindo todas as ferramentas que estão sendo preparadas para cada um de nós. Não vão prosperar. Ele disse que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eles liberam aí, mas não chega não. Deus não permite. Deus não permite. É esse Deus que Ele está falando aqui nessa noite, é a palavra. Se a palavra que Ele liberou, eu vou curar, eu vou libertar, não importa da maneira que esteja, seja marido, seja filho, Ele liberta. Ah, eu vou arrancar, Ele arranca também, porque Ele é justiça. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele também trata, mas Ele trata quem Ele ama. Os filhos dele, nós somos filhos dele. E João diz que nós somos filhos dele porque nós o recebemos. Então nós somos filhos. Se nós somos filhos, Ele vai nos corrigir. Ele vai colocar, Ele vai alinhar a nossa vida para a gente andar segundo a vontade dEle e o querer dEle. Então a palavra está sendo liberada. Porque hoje, Jesus já não faz mais parte de carne e osso. Mas a presença dEle. Voltarei para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, habita em nós. E está falando, não vai por esse caminho, vai por outro. Sai desse canto, não vai para ali, não se assenta mais ali. Senhor, não consigo, não vai conseguir. Mas busca Ele, começa a orar. Senhor, me dá força, começa a se desvencilhar. Porque tem momentos que até de caminho a gente tem que mudar. Até de caminho a gente tem que mudar. Para a gente conseguir vencer. Para o Senhor trabalhar na nossa vida. Para que a gente vença tudo isso. Para que a gente entenda como esse centurião entendeu. Aproveitou a oportunidade. Temos tido oportunidade. Amanhã ninguém vai dizer, nunca ouvi falar desse Jesus. Nunca ninguém me convidou. Nunca recebi uma oração. Não, Deus tem se apresentado. Deus tem nos chamado. Ele não vai impor. Ele não vai nos ameaçar. Ele não vai botar corda nos nossos pés. Ele vai bater suavemente. Eis que bato. Eis que bato. O diabo vem, arromba, destrói, faz a confusão que ele faz e vai continuar fazendo enquanto Jesus não voltar, a função dele vai ser essa. Mas se a gente pode aproveitar essa oportunidade de uma mudança, vem enquanto é tempo. Ah, eu quero ir pela dor, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ir pela dor, não. Eu não quero. Está repreendido em nome de Jesus. Até porque ninguém sabe o que é dor, não. Só quem já passou. E se eu tenho a oportunidade de vir no amor, eu vou vir no amor, porque Ele está me chamando. Ele está me chamando, vem filha, vem agora, vem. Vem que eu vou te ajudar, vem que eu vou te libertar, vem que eu vou te transformar. Sozinho tu não vai conseguir. Não espera a dor. Não espera. Até porque a gente não tem dimensão. Porque ninguém sabe de que maneira que vai vir. Aí quer vir coxo, quer vir numa cadeira de roda, quer vir arrastado, quer vir cheio de lepra, quer vir cheio de ziquezira. Para quê, irmãos?
Está repreendido em nome de Jesus. Vem agora no amor. Que é no amor, Ele vai te abraçar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer com que você entenda que você está habitando no esconderijo. Habite nesse esconderijo, que aí nenhuma arma que for preparada vai prevalecer, que aí o Senhor vai continuar sendo o bom pastor. Ele é o bom pastor, irmãos. O bom pastor que cuida. O bom pastor que vai nos dar um alimento que a gente não vai precisar de cocaína, de maconha, de álcool, de prostituição, de adulterar, de enganar, de mentir, de roubar, obras da carne. Não vamos precisar mais disso, porque a graça dele, Ele diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Espírito Santo de Deus. Ele supre, irmãos. Porque chega um momento na nossa vida que a gente sabe que tudo isso, essas obras da carne continuam acontecendo, mas não faz parte mais da nossa vida. Às vezes quando a gente pensa, quando a gente para, a gente fala, meu Deus, é como se eu nunca tivesse vivenciado nada de glória a Deus por isso. A gente lembra, a gente sabe de onde o Senhor nos tirou, mas isso já não faz parte mais da nossa vida. Esse centurião, ele mostrou para Jesus que ele acreditava que bastava só uma palavra para que aquele criado fosse sarado. E o que nós precisamos mais que o Senhor demonstre o quanto nos ama? Porque livramento nós temos visto o Senhor dar para nossa casa, para aqueles que a gente ama, que não servem a Deus, que não querem nada com Deus. Deus tem sido misericordioso porque tem alguém na posição, tem alguém como coluna, tem alguém buscando esse Senhor como atalaia e vigia. O Senhor tem demonstrado porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, Deus tem suprido. Ele tem falado nesse lugar, não vai faltar farinha nem azeite. E não tem faltado, irmãos. Tem momento que dá uma apertada, mas faltar, viver em escassez, viver uma vida de miséria, viver uma vida de sofrimento, de humilhação, Deus não tem mais isso para a nossa vida. E graças a Deus por isso. E esse centurião, ele prova com atitudes, demonstrando no meio daquela multidão, porque Jesus só vivia no meio da multidão. Ele estava entrando ali, chegando ali em Cafarnaum. Ele já tinha feito outras obras. E ele vai ali até Jesus sem medo, sem vergonha, sem estar preocupado. Mas é um centurião, mas é um homem de autoridade, mas é um homem de posição, irmão. Diante de Jesus tudo isso cai por terra. A gente vira criança na frente dele, a gente vira bebê, a gente quer aprender, e a gente começa a aprender tudo novo, tudo diferente, tudo que a gente achava que era certo, que era correto, a gente começa a ver nada disso. Na caminhada com Jesus, a gente começa a falar, realmente eu não sabia era de nada. E agora eu estou tendo a oportunidade de aprender o que é certo. O que é certo, irmão, é aceitar esse Senhor e querer ir para o céu. Porque a Bíblia diz que tudo que é terreno é passageiro, mas tem um céu que é eternidade, e é para lá que todos nós iremos. Porque eu quero ir, então vamos juntos, vamos para lá, vamos buscar esse Senhor, para quando Ele vier buscar a igreja dele, nós subamos com Ele em alegria. Vamos nos colocar de pé. Qual é a palavra? Qual é a palavra que o Senhor já liberou? É de saúde? Tem saúde, irmãos. Eu estou preocupado. Eu estou sentindo alguma coisa. Nós sentimos. E quando começa a vir o sugestionamento, o diabo já quer começar a soprar que é alguma coisa maligna. Está repreendido em nome de Jesus. Bate em retirada. O meu corpo é santo. A minha vida está na mão do Senhor. Ainda que chegue, eu não vou passar por essa situação sozinha. Tem um Deus que vai me assistir. Tem um Deus que vai me acompanhar. É palavra. É exercitar a palavra. É tomar posse da palavra. É não deixar com que as intimidações, a pressão desse mundo faça com que a gente venha murmurar e deixar de crer naquilo que o Senhor liberou. O que Ele liberou? Ele já falou, você está habitando, porque se você está habitando, a sua família também está, a sua casa também está todo mundo habitando, pela sua vida que tem caminhado.
Se você está habitando a armas que estão sendo preparadas, não vai prevalecer não, irmãos. Porque Deus vai desfazer essas armas. Deus vai desfazer essas ciladas. É o bom pastor que cuida. Ele é o bom pastor. E ele está falando que não vai faltar. Não vai faltar paz. Não vai faltar alegria. Não vai faltar presença. Não vai faltar palavra. Não vai faltar Espírito Santo de Deus. Não vai faltar testemunho. Não vai faltar. Não vai faltar. Porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele tem suprido, Ele vai continuar suprindo. Vai vir um desemprego, que venha. Mas Deus vai cuidar, irmãos. Deus vai suprir. Deus, mesmo Deus que permite que a porta feche, Ele também abre outra. Ele é um Deus que fecha, mas Ele é um Deus que abre também. Ele é um Deus que Ele exalta, mas Ele também é um Deus que abate. Ele é um Deus que vai nos corrigir para que a gente se aprimore, para que a gente seja melhor a cada dia, para que a gente entenda por que eu preciso ir por um caminho de morte, se eu estou sendo apresentada a um caminho de bênção para a minha vida. Por que eu vou escolher o mal para a minha vida se o Senhor está me apresentando coisas boas? Para que eu vou fazer esse tipo de escolha se Ele está falando hoje vos proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição? Quem é que quer maldição para a sua vida? Quem quer maldição para a sua casa? Quem quer maldição para os teus filhos? Se hoje o Senhor está nos apresentando, mas meu filho ainda não está de acordo com a palavra, mas a tua oração, a tua busca vai fazer com que ele se enquadre na palavra. Porque quantas mães não têm sido instrumento na vida dos seus filhos? Quantos filhos não têm sido instrumento na vida dos seus pais? Quantas crianças, irmãos, que muitas das vezes chegam na igreja sem os pais, e através das crianças os pais chegam. Se tiver alguém na posição, Deus vai honrar, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai trabalhar, porque Ele é fiel à palavra dele. Recebe essa palavra. O centurião, ele teve atitude, ele mostrou que ele tinha fé. Ele mostrou que ele acreditava na palavra do mestre. Você tem acreditado na palavra do mestre? O que ele já falou para você? O que ele tem falado contigo? De que maneira ele tem te atraído? O que ele precisa demonstrar mais? O quanto nós somos especiais para Ele? Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, eu digo que é noite de livramentos. É noite de livramentos. O Senhor está tocando em saúde. Saúde. O Senhor está visitando a nossa saúde. O Senhor está visitando a nossa saúde nessa noite. Receba através da palavra saúde. Mas eu estou sentindo dores ainda. Vai sentir, irmãos, mas creia. O Senhor está falando que está tocando na saúde. Então creia, toma posse, toma posição, se firma com esse Senhor. Não queira vir só para você receber bênção, não, irmãos. Quando eu vim para Jesus, eu queria que Ele resolvesse os meus problemas. A gente vem cheio de interesse mesmo. A gente quer ser abençoado, a gente quer prosperar, a gente quer ver família liberta, a gente quer irmão liberto, a gente quer mãe liberta de tormentas. Mas aí depois, o Senhor, por nos conhecer, Ele vai te segurando. E você está crente que você ainda não é cristão não, né? Ainda não sou não, ainda estou em dúvida. Não tá nada, já é e não sabe. Já é, irmão. Deus já pegou, já laçou. Não tem mais para onde correr. Aí Ele vai, né, alinhando os pontos, né? Vai trabalhando, porque sabe, né? Se eu der a vitória agora, ela vai meter o pé. E eu tenho um propósito na vida dela. Aí Ele vai nos pegando, a gente vai se aproximando, a gente vai amando, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo. Quando a gente vê, minha filha, a gente já está junto e misturado e não quer mais sair, quer ficar presente. Aí a gente vai sendo preparado para uma grande obra. Mas quando a gente vem cheio de interesses. Hoje não, hoje eu sirvo pelo
Ele é. Mas quando eu cheguei, minha filha, eu vim com a minha listinha. Eu quero isso. A gente quer, né? Todo mundo quer isso. A gente quer bênção. Mas a melhor bênção é você ter paz, irmãos. A melhor bênção é você estar em paz. Às vezes o mundo está caindo na nossa cabeça, mas a gente está em paz porque a gente sabe que o nosso pastor não vai deixar com que ele caia na nossa cabeça. A mão dele forte e poderosa vai sustentar tudo que vem para tentar nos destruir. A paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento vai fazer com que você viva em paz, vai fazer com que você entenda: não, eu não quero maldição para minha vida, não, eu quero bênção. Não, eu não quero problema para minha vida, não, eu não quero problema para minha família, não, eu não quero entristecer os meus pais, não, eu quero ser um instrumento de bênção, eu quero ser bênção. E essa paz que excede todo entendimento vai trabalhando em nós, porque muitas das vezes a gente não tem essa paz, a gente começa a buscar em lugares coisas para a nossa vida, para satisfazer a nossa carne. A gente satisfaz a nossa carne, é momentânea aquela alegria, aquele prazer momentâneo. Porque o diabo, irmãos, ele faz a gente sentir aquele prazer momentâneo, mas quando o bicho pega, ele pula fora. Aí é o teu couro que vai chiar, porque chia. O couro chia. E quando o couro tá chiando, o diabo já pulou fora, meu filho, vai entrar em outro. Aí tu vai sentir a chibatada dele. Aí você vai ver o que é. Mas tem um Deus. Se você não tem paz, peça a Ele. Se você não tem sabedoria, peça a Ele. Se você precisa de ajuda, peça a Ele: Senhor, me ajude. A mulher cananeia, uma filha endemoniada, que se manifestava, e ela foi até Jesus, ela falou: Senhor, me socorre. Pede socorro nessa noite, pede ajuda nessa noite. Fala: Senhor, eu cheguei aqui cheia de interesse, mas eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu não quero viver mais esse tipo de vida. Eu não quero mais ser inconstante. Eu não quero mais estar indo por esse caminho que parece bom, mas que o fim é a morte. Eu quero viver, eu quero ter prazer de viver, eu quero ter alegria de viver. Porque muitas das vezes tem pessoas que já não tem mais esse prazer, já não tem essa alegria. Está deixando a vida levar, e vai levar para o inferno. Deixa a vida levar para ver onde vai chegar. Vai para o inferno. E não tem outro caminho. Só tem dois: céu e inferno. Para onde nós queremos ir? Vamos para o céu, irmãos. Vamos viver em paz nessa terra. Uma terra que jaz do maligno. Mas tem um Deus que é consolo, que é refrigério, que é renovo, que é fortalecimento, que tem nos atraído, que nos ama, tem demonstrado o quanto nos ama, que se importa, que muitas das vezes quando vem a chibata mesmo, que a gente está ali chorando, Ele chora ali com cada um de nós, porque o Senhor não nos fez para isso. O Senhor não nos fez para isso. Nós somos imagem e semelhança dEle para adorá-lo, glorificá-lo e reconhecer que Ele é bom. Então que nessa noite, que essa palavra te encoraje a você querer dar uma oportunidade para esse Senhor. Eu costumo dizer que a gente roda os quatro cantos dessa terra, procurando em vários lugares, em vários caminhos, não encontra nada. Aí chega aquele momento que a gente chega na casa do Pai. Aí você escuta uma palavra e fala: quem falou da minha vida para essa pastora? Ela está pregando e está falando que eu estou vivendo. Isso é o Espírito Santo de Deus, irmão, que conhece cada um de vocês que entrou aqui nessa noite. E pode ter certeza, não estão saindo de mãos vazias. Deus tem dado escape. Esse culto aqui é um culto direcionado a casais e família, porque família continua sendo uma constituição feita por Deus, e que o diabo tem tentado destruir de todas as formas, destruindo o casamento, destruindo filhos, destruindo pai, destruindo mãe. Mas nós temos estado aqui sexta-feira orando, pedindo não só pela nossa família, não só pela nossa casa, mas por todas as famílias
famílias da face da terra, por todos os jovens, adolescentes, crianças, para que essas crianças cresçam num lar saudável, um lar que tem uma base espiritual da palavra, um lar que tenha os pais glorificando a Deus, ensinando, como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, fazendo a nossa parte. Se amanhã se desviar, Deus não vai cobrar de nós, porque o que cabe a nós fizemos. Nós anunciamos, nós trazemos ele quando eles são pequenos, nós vamos ensinando a palavra e Deus vai trabalhando. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia, Jesus.